Olá pessoal, meu nome é Sandra, sou sócia proprietária da Suprema Contabilidade e devido a essa pandemia do Covid-19, nós iremos resumir o que a Lei 13.979 agora de 2020 trata no que tange as medidas trabalhistas que as empresas devem adotar, junto aos seus colaboradores para que minimize as infecções. Então, essa lei ela foi para trazer a responsabilidade dos empregados trabalharem e sem correr risco e sem que a pandemia se torne maior. Então, a ideia da lei é que o médico da medicina do trabalho ele venha orientar as empresas nesse primeiro momento, e fora isso, as empresas têm que ter a responsabilidade, está dentro da lei também, em munir a empresa com os cuidados necessários para que não haja proliferação dos vírus. Quais seriam os pontos principais? O uso do álcool em gel, orientar os colaboradores para lavarem as mãos constantemente, panfletos na empresa, reuniões que a gente chama de DDS, rápidas informando aos colaboradores como se encontra. E além disso, a lei vem tratando de alguns pontos primordiais. Primeiro, faltas. Essa falta as empresas devem abonar, principalmente porque nós estamos em face de uma pandemia do coronavírus e a situação é humanitária. Então, neste caso, a falta ela vem sendo abonada, tá? Quando se tratar de um caso de risco. Outro critério que as empresas devem ficar atentas é a licença remunerada. Esses colaboradores eles têm direito à licença remunerada. Aí as empresas podem trabalhar de duas formas. Primeiro, se tiver banco de horas, essa licença eles podem estar usufruindo através do banco de horas, compensando as horas extras já efetuadas anteriormente. Caso não haja hora extra, pode compensar e ficar em horas negativas? Não. Neste caso, o colaborador não tendo horas extras, o ideal é que a empresa comunique o colaborador que ele vai ter que se afastar. Então, neste caso, vem para o mesmo critério. Se for uma contaminação que não ocorreu dentro da empresa, o colaborador terá direito ao auxílio-doença pela Previdência Social, o INSS. Neste caso, 15 dias responsabilidade da empresa, o restante responsabilidade da Previdência Social. Caso o contágio ocorra por falta de orientação ou por falta de uso dos EPIs dentro da empresa, será tratado como um acidente de trabalho. Neste caso, permanece o mesmo direito. 15 dias por conta da empresa, o restante pela Previdência. Lembrando que quando é acidente de trabalho, após o retorno ao trabalho, ele tem aquela estabilidade de 1 ano. Tá? E dentre esses pontos, entre faltas e a licença remunerada, nós temos também a questão de férias. A gente está ouvindo falar aí nas notícias que foi liberado férias coletivas, liberar o funcionário. Sim, nós temos que entender que é uma força maior. É algo que vai além da nossa vontade e isso também está previsto dentro do artigo 501 da CLT. Então, em acontecimentos inevitáveis que fogem à nossa capacidade de controle, então a legislação trabalhista, ela prevê a possibilidade de alguns benefícios. Então, dentre esses, as férias. Quando a gente fala de férias coletivas, isso tem que ser comunicado 30 dias antes, tem que ser informado ao sindicato de classe e deverá ser comunicado ao Ministério do Trabalho ou à Superintendência Regional mais próxima. Se for um caso crítico, a legislação ela fala o seguinte, que pode ser feito desde que a empresa procure o sindicato do trabalho
e faça, né, um acordo, um termo de aditivo, falando que é devido à pandemia da Covid-19, uma cláusula específica para isso, para assegurar a empresa amanhã perante uma ação, né, na Justiça do Trabalho e isso ser minimizado. Outro ponto, as férias, ela tem 2 dias de antecedência para ser dada. Poderá ser dada essas férias, mas vamos nos atentar um pouquinho para esse prazo. A férias coletiva, ela tem um trâmite maior, né, uma burocracia maior, mas no caso em questão, procure o sindicato e agilize o processo. Outro detalhe que vem aí devido a essa questão toda do Covid-19. Pode ser feita a redução da carga horária e, consequentemente, a redução do salário. Porém, essa redução do salário ela não pode ser mais que 25%, ou seja, ela não pode ser superior a 25%. Houve a necessidade de reduzir carga horária, pode haver a redução de salário. Lembrando que isso deve ser comunicado, né, um acordo entre empresa e colaborador. Tá? Isso está previsto também na CLT, no artigo 503, parágrafo 1º. Então, em casos emergenciais, reduz o salário em 25% e a jornada de trabalho. É outra questão que a Lei 13.979 vem trazendo. Uma outra questão que já foi introduzida pela reforma trabalhista, o home office, né? Com essa questão agora, ela também vem aí para ajudar, ou seja, o colaborador tem condições de trabalhar em casa. Ele não precisa sair de casa para se locomover até o trabalho, evitando aí contaminação, tanto que os médicos vêm pedindo para sair de casa, extrema necessidade. Porém, no home office, aconselha-se que a empresa faça um acordo entre funcionário e a empresa, por escrito, porque é uma situação atípica, ele não tem isso como habitualidade, ele não foi contratado para o home office, ele foi contratado para um trabalho dentro da empresa, né? No entanto, no seu contrato de trabalho vai constar o local de trabalho, a sede da empresa. Então, alguns detalhes nós temos que nos atentar para amanhã as empresas não sofrerem alguma sanção ou até mesmo uma ação trabalhista. Em relação ao rodízio de empregados, também é possível a gente tratar isso. Lembrando que, mais uma vez, é uma questão de risco, inevitável à nossa vontade. Então, as empresas podem adotar aí o rodízio de trabalho, né? O rodízio já existe aí na escala 12/36, mas agora ela vem tratando também dentro da Lei 13.979. Então, neste caso, houve a possibilidade de rodízio, a empresa pode tratar isso com seus colaboradores. Outra situação que a gente tem que lembrar, né, eu vou reforçar aqui com vocês, é que as empresas intensifiquem, né, a prevenção ao contágio dentro das suas instalações, através de cartazes, intranet, folhetos explicando, né, como que dá o contágio, através de reuniões, deixando disponível para os colaboradores nos departamentos álcool em gel, informando da necessidade de lavar as mãos, né, constantemente. E isto também vem para precaver, né, essa intensificação da informação de um futuro acidente de trabalho. Como eu falei no início, caso a empresa não se atenha a essa questão de segurança, ela pode ter aí acidente de trabalho, tá? Então, isso é o que trata a Lei 13.979, que foi uma lei de emergência agora para as empresas. Um outro ponto importante, como nós estamos falando de benefícios, foi anunciado também pelo Paulo Guedes a liberação de R$200 por beneficiário no que tange aos autônomos. Ainda não temos definido como que vai ser esse pagamento. Ele está liberando R$200 por beneficiário
nesse período agora, por um prazo de 3 meses. Então, maiores detalhes nós iremos informando aí os interessados. Nós estaremos comunicando aí com vocês ao longo, né, desse processo que nós estamos passando, informações atualizadas para vocês ir se informando. E deixo aqui um apelo: não saiam de casa sem necessidade. Nós não sabemos a gravidade disso tudo, né? Então é importante que nós tenhamos consciência nesse momento, para que todos saiam bem e que Deus nos guie e proteja o nosso Brasil. Obrigado, estamos à disposição.